Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas esse modelo de poncho. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para costurar esse modelo, eu usei a malha Winter. Aqui eu usei 1,60 m de tecido, tá, gurias? Essa malha Winter, ela é uma lãzinha, ela é bem fininha, então ela dá bastante caimento ali, tanto por causa daquele detalhe da manga ali, né, e do capuz também para não ficar tão estruturado. Vocês podem usar outros tecidos similares, eu preferi um tecido mais quentinho, já que é um poncho, né, também, mas procurem achar tecidos que tenham um pouquinho de elastano, como essa malha Winter, e que tenham bastante caimento também, para não ficar aquele poncho muito estruturado. Esse modelo dele não é muito estruturado, né. Então, bora para o nosso passo a passo? Aqui, então, meninas, a gente tem o molde, o capuz, o nosso poncho e o punho, tá? E aqui eu vou pegar a malha Winter, botei o tecido direito com direito, vou botar a orelha com a outra orelha lá do outro lado, né? Cuida pra ver, o lado direito ele é mais canelado, o lado avesso ele é mais emboladinho, assim, o ponto da malha. Então, eu botei a orelha com a outra orelha e vou botar ele bem certinho ali em cima da mesa, para ele não ficar com nenhuma ruguinha, né, para ficar mais fácil da gente cortar, tá? Deixa ele bem esticadinho lá. Aquela orelha ali tá pro meu lado, ó, ela dá uma enroladinha mesmo. E agora eu vou juntar aquela ponta de baixo lá com a outra ponta, para ele ficar dobrado em 4 partes. Vai ser diferente do jeito que a gente sempre dobra essa parte ali. A gente não vai botar a orelha com a dobra lá, a gente vai pegar a ponta com a outra ponta lá. Esse tem 1,60 m, né? O tecido. Vocês cuidem que por mais que seja o mesmo tecido, às vezes ele muda um pouco a largura do tecido ali. Acho que por causa do tingimento, né? Até acaba encolhendo um pouco do tecido. Então, ele, às vezes tem larguras diferentes, tá? Então, ali a gente vai tirar, na dobra, vai tirar o nosso corpo, frente e costas, porque daí, como ele tá duplo ali, vai ser frente e costas. Lá eu vou tirar o meu capuz, que são 4 partes que eu preciso do meu capuz, que eu quero meu capuz forrado. E depois ali na outra pontinha eu ainda aproveito para tirar meu punho. Então a primeira coisa eu vou riscar toda a volta desse molde, né? Deixar ele bem certinho, exato o tamanho. Ali embaixo ele faz aquela aberturinha mesmo, que é a dobra onde vai pegar para nossa bainha, tá? Ali no capuz, eu botei ele mais para baixo, ó, para aproveitar melhor o nosso tecido, porque lá em cima ele tá dobrado também. Então, quando eu abrir, ele sobra uma barra mais larga. Quem pegar 2 metros, ali em cima, onde sobra aquela dobra ali, dá para fazer uma gola também, tá? Então, mais 1,60 m dá exato dele, até porque, caso elas cortem torto lá na loja, né, vocês já conseguem tirar tranquilamente. Então, ali eu tô tirando o meu punho, ó, ele é na dobra, então eu risquei toda a volta dele e depois eu dobrei bem naquele risco e risquei de novo, ó. Assim já vai sair, no caso ali tá 4 tecidos, então como se eu tirasse 4 punhos, mas 2 eu vou descartar nele, só para aproveitar aquele canto ali do tecido mesmo. O capuz sim, eu tenho que tirar 4 vezes ele, tá? Para ficar o lado de fora dos 2 lados e do lado de dentro dos 2 lados também. Então, quem quiser fazer o interno do capuz com outra cor e o punho de outra cor também dá, é estilo, tá, gurias? Vocês podem criando depois conforme o que vocês querem. Mas cuidem para não botar um tecido muito pesado, serem tecidos sempre próximos a esse, senão o caimento vai ser outro, né? Então, ali eu cortei toda a volta do meu punho, ó, já descartei 2, fiquei só com 2 ali. E agora eu vou cortando toda a volta do meu capuz também. Aquela parte de baixo ali é a parte do degote que eu tinha cortado, e ali vai fazendo a curva, ó, que é a parte de cima na cabeça, que faz a curvinha lá atrás na cabeça. E ali na parte da frente, a parte reta. Quem não quer que ele fique duplo, nessa parte aí teria que acrescentar 2 centímetros a mais para dobrar e fazer uma bainha. Eu acho que fica mais bonito fazer ele todo duplo para ficar um acabamento mais bonito dentro também, tá? Ainda mais que dá ali no tecido, né? A gente usaria igual ele, porque sobra na largura, né? Ali agora eu tô cortando o meu poncho. Faço aquele dentinho lá embaixo, que aquele dentinho é a dobrinha que a gente vai fazer da bainha depois lá na galoneira, tá? Então, venho cortando bem em cima da linha mesmo, porque esse molde já tá todo com costura ali bem certinho. O degote frente e costas são iguais, tá? Até porque ali nas costas também tem, e na frente tem o capuz, né? Então, ele tem que ficar mais fechadinho ali por causa do capuz também, tá? Ali, a gurias que sobrou aquele tecido, eu posso pegar aquela tira e cortar uma tira reta, assim, só um retângulo, que vai formar minha gola, tá?
Então, tudo cortado, agora a primeira coisa é a gente ir lá para overlock. Como ele é malha, é todo na overlock, tá? Quem não tem overlock pode fazer um zigue-zague lá na reta, mas não aconselho muito porque ele vai ondular, né? Conforme a gente vai esticando lá o tecido, ele acaba ondulando. O melhor mesmo é a gente ter uma over para ficar o acabamento mais bonito, né? Então, eu tenho uma over ali 4 fios, mas vocês podem usar uma over 3 fios também, é tranquilo. É questão que uma costura mais segurança tendo 4 fios. Para quem vai fazer roupa fitness, né, moda praia lá, que são roupas bem justas, é vantagem comprar uma máquina 4 fios. Agora, se não for usar os 4 fios, só usar 3 fios, então é melhor comprar uma 3 fios, porque quanto mais linhas tem na máquina ali, né, mais cara a máquina é também. Então, vocês vão pagar por uma máquina de 4 fios, mas vão usar só 3 fios. Eu acredito que não vale a pena, né? Porque o fio é o mais barato depois do que vocês já compraram a máquina. E outro que é um benefício lá pra roupa de vocês ter uma costura mais segurança, né? Então, ali eu amarrei, dei o nozinho, né? E puxei aquelas linhas. Tem o beabá lá no nosso básico, na nossa comunidade, tá, gurias? Como fazer o manuseio da máquina, tudo, né? Aqui a gente tá já para aprender como que vai fazer o fechamento desse modelo, um modelo novo, né? Então, a primeira coisa ali, eu peguei o meu punho e botei direito com direito e vou fechar naquela parte da bandeirinha. A linha arrebentou ali, mesma coisa, temos que fazer aquele labirinto lá, né? Então, vou procurar onde que parou a minha linha ali e vou seguindo ela. Como é uma linha de overlock e desfia, ó, eu sempre vou dobrar a linha e girar ela porque ela fica mais grossinha, assim fica mais fácil de eu enfiar ela ali também. É normal, tá, guris? Acontece dele arrebentar também. Só tem que ir fazendo aquele labirinto dela ali, né? Então, botei o tecido direito com direito e costurei aquela bandeirinha ali do meu punho, né? Agora o outro punho, mesma coisa. Direito com direito, aquele canelado com canelado. E vou costurar naquela parte da bandeirinha ali. O punho, ele tem que estar sempre dividido por 4 para encaixar lá depois com a minha parte do meu poncho. Então, eu vou dividir ele ali, posso dividir em 2 partes ou em 4, tá? Então, como eu já tinha costura, eu só dei um piquezinho. Agora ali eu vou fazer a curvinha da minha cabeça ali para fazer o capuz, tá? Peguei só 2 tecidos, né? Deixei o tecido direito com direito e vou fazer só essa curva do capuz primeiro. Sempre dá uma verificadinha, ver se não ficou nenhum buraquinho, né, guris? Porque senão depois, ainda mais que é capuz, fica mais difícil para vocês fazerem depois de todo fechado, tem que abrir toda a peça, né? Então, vou fazer 2 capuz. Botei o outro também, direito com direito, e vou fazer aquela curvinha ali da parte de cima da cabeça. Fiz os 2 capuz, agora eu consigo unir eles. Eu vou abrir ele e botar direito com direito pelaquela parte que é reta aqui na frente. Eu botei ele direito com direito e começo de uma ponta até encaixar no meio, até chegar na outra ponta. Vocês viram que eu vou botando tudo ali na mão e vou soltando pra máquina. Vocês podem botar alfinete também, sempre lembrando de botar o alfinete 2 dedos longe da pontinha, que assim vocês conseguem passar e não cortar nada não precisa tirando aquele alfinete ali, né? Porque senão ele pega embaixo da sapata ali, ele fura a peça de vocês ou até quebra a agulha, tá? Então, primeiro eu passei só naquela parte reta ali na frente do capuz. Vou provar ele ali pra vocês verem como que fica, ó, o testezinho do capuz. Tá, o capuz pronto, os punhos prontos, então agora vamos fazer o nosso ponchinho. Então, botar o tecido também direito com direito, abro ele ali, ó. Vou juntar as 2 partes. Vou pegar da parte do meu degote até a pontinha lá da manga, ó. Então, ele é como se fosse um ombro inteiro, né, ali. E vou fazendo todo ele encaixando bem pontinha com pontinha. Esse também, gurias, vocês podem botar tudo alfinete ali e dando pra máquina, né? Eu já vou fazendo tudo encaixando na mão e vou soltando a mão ali. Isso é com a prática, com o tempo vocês vão ver que vocês vão cada vez botando menos alfinete, né? Que a gente vai conseguindo soltar mais ele. Ali vocês viram que eu dou aquela esticadinha pra ver se a linha não tá forçando, se a linha não tá segurando. Se a linha estiver segurando, vocês têm que esticar mais a malha, que a máquina de vocês não tá regulada pro tecido. Então, a dica é sempre vocês vão ir conforme o tecido, não ficar mexendo toda hora ali na máquina, porque senão vocês desregulam ela, vocês vão ter que acabar achando um mecânico, né? Então, ou se vocês têm que soltar mais a mão ou esticar mais a mão, né? Ali no caso, como ele estica um pouco, e se a máquina não tá regulada, tu esticaria o tecido na frente e atrás, tá? Então, eu fechei, botei direito com direito, fechei aquela parte de cima ali, como se fosse meu ombro grande, né? É o ombro e a manga junto.
Deixo aquela partezinha de baixo sem costurar e vou só naquela lateralzinha ali. Como ele tem uma curva, a gente estica ela para ela ficar retinha ali na máquina para passar, para não acabar acelerando demais, né? E cortar ela. Agora, como já tem duas costurinhas ali em cima e embaixo, os punhos já estão divididos. Vou dividir o meu degote. Botei ombro com ombro ali e dou um piquezinho para achar o meio da frente e o meio das costas. Então, eu vou pegar o meio das costas do meu capuz, como frente e costas é igual, agora tanto faz, né? Mas eu vou botar o direito do meu capuz com o direito do meu poncho ali. Eu botei o meu capuz lá pra dentro, ó. Vou botar ele lá pra dentro do meu degote. E vou encaixando todo ele, até aquela ponta chegar lá naquele piquezinho. Quando ele chega lá naquele pique, ele vai transpassar 1 centímetro um com o outro. Então, ali, quando eu tô costurando 3 tecidos juntos, tá, gurias? As 2 camadas do capuz, mais a parte do corpo. Então, vou fazendo toda a circunferência ali do meu pescoço, ó. Terminei ele ali, vou chegar no meio. Antes de chegar naquela pontinha, eu já pego a outra ponta para fazer aquele transpasse de 1 centímetro ali, ó. E vou encaixar ele. A dica é, quando tem muito tecido também, ele vai desencaixar, vocês podem pegar a pinça ali, ó, para ajudar vocês a encaixar ali. Só não vão costurar com a pinça junto ali, que pode estragar a máquina de vocês. É só para dar uma firmadinha ali e depois vocês aceleram. Tem que pegar os 3 tecidinhos juntos, tá? Então, às vezes, até tá escapando um tecido ali do meio, vocês podem pegar com a pinça e dar aquela puxadinha ali para ajeitar ele, tá? Então, finalizei ali o capuz, ó, o acabamento do capuz é aquele transpassezinho mesmo que ele tem. Então, já tá pronta a parte do capuz dele ali. O capuz, ele como é forradinho, ele por si só já dá o acabamento ali em cima, né? Agora, vamos botar a parte dos punhos. Como o punho tem aquela costura em cima e a costura embaixo, ele já tá dividido em 2. E eu tinha já dado aqueles piquezinhos no meu também, né? Então, eu vou botar o punho, ó, vou dobrar ele, como se eu vestisse o meu punho. Imagina como ele ficaria, para depois vocês conseguirem imaginar como vocês vão costurar, né? Então, a minha peça tá lá do lado avesso e eu vou botar o direito do punho. Aquela costura vai ficar para a parte de baixo, naquela parte pequenininha. E assim eu vou costurar 3 tecidos juntos e vou fazendo toda a circunferência. O pique, dos 2 piques do punho, com a outra costura da parte do meu corpo. E vou encaixando, fazendo toda essa circunferência na volta ali do meu punho. Cuidando para não escapar nenhum tecido, tá, gurias? Porque ali são 3 tecidos juntos, né? Que o nosso punho é duplo para fazer o acabamento também. Então, ele fica bem bonitinho, ó, fica todo limpinho na parte do capuz, na parte dos punhos, né? Então, eu virei minha peça do lado avesso, imagino como ficaria o meu punho, ó, ele dobradinho. O punho já tinha feito o piquezinho, quem quiser pode fazer por 4 também, como já tem mais prática, eu já faço por 2, como é uma camada, um espaço menor de fazer a circunferência, né? Se não cinturas a gente divide por 4, que é maior, tá? Como esse é um espaço pequenininho, eu dividi por 2. E vou botar o punho lá dentro da minha manga, que tá a peça do lado avesso. Botei o direito do punho com o direito da manga. E fiz toda a circunferência ali, ó. Assim já tá prontinho aquele meu capuz, aquele meu punho. Cuidando pra aquela costurinha ficar pra parte de baixo, né? E só cortar os fiapinhos ali, porque transpassou. Sempre transpassem um pouquinho aquela overlock e já faz o acabamento, tá? E agora, para fazer o acabamento de baixo do meu poncho, eu vou usar a galoneira. Então, a mesma coisa ali para trocar a linha. Corta a linha rente ao rolo e dá os nozinhos, né? Tem lá também, lá no nosso curso básico da costura, né? Que tá dentro lá da nossa comunidade. Então, ali vocês vão puxar agora essas linhas. Sempre cuidando para levantar as agulhas, né, pra gente puxar ela. Quem não tem a galoneira pode usar uma agulha dupla sim, pode usar lá na máquina reta, né, uma agulha de preferência número 14, a gente vai passar as 2 linhas em toda a máquina. Também tem a aula da agulha dupla lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias, explicando para vocês. Então, lembrando que sempre malha tecidos que estica. Para fazer o acabamento a gente não faz na máquina reta lá com a agulha simples, vocês podem fazer daí com uma agulha dupla, sempre esticando bem na frente e atrás, né? Ou para quem não tem, no caso, a galoneira, né? Mas vocês têm que muito cuidar isso, porque vocês podem estar costurando o tecido errado na máquina errada. Às vezes não é a gente que não está conseguindo ali, né? É porque a malha, ela é feita para overlock e para galoneira. Então, a agulha dupla, ela quebra um galho, né? Não é a mesma coisa.
que dá pra fazer também de acabamento é fazer um viés e botar em todo ele na volta embaixo como se fosse um cozinho, para quem não tem a galoneira lá e quer fazer todo no overlock. Então é aquela dica para vocês de sempre, a forma que vocês querem fazer o acabamento, se vocês vão pular de máquina em máquina ou não, se vão ficar fazendo tudo na mesma máquina, né? Então ali eu fui dobrando, e se você tem quantidade de tecido também para fazer isso, né? Então ali eu fui dobrando 1 centímetro só para fazer toda aquela circunferência ali, 1,5 centímetro para fazer toda aquela circunferência dele. Dobrei ele, lembrando que a agulha dupla e a galoneira é em braille, a gente fala, né? Vocês não vão enxergar o tecidinho ali que vocês dobraram, vocês vão só sentir ele, e sempre cuidando para aquelas agulhas pegarem bem naquela pontinha de cima lá, para ela não ficar virando, tá? E assim a gente vai fazer toda a circunferência. Galoneira não tem retrocesso, então quando chegar lá no final, a gente transpassa 2 centímetros um por cima do outro. Isso fica de dica também para vocês fazerem lá na agulha dupla, mesma coisa. Por mais que tenha o retrocesso, como ela é uma agulha frágil, né? A gente cuida para fazer esse transpasse também dos 2 centímetros da agulha, tá? Que é como o acabamento lá da nossa galoneira. Então, vou fazendo toda a circunferência, porque aquele lá é um círculo bem grande, né? Toda a volta ali, porque ele é um modelo mais soltinho, né? Esse modelo é um tamanho único, tá, gurias? E vocês vão sempre usando a mesma pista ali, né? A guiazinha que a gente usa lá, que vocês também aprenderam lá dentro da nossa comunidade. E mais aqui para vocês aprenderem como fazer a montagem mesmo dessa peça. A utilização de máquina, esse beabá da costura, tem dentro lá da nossa comunidade. Então, era isso. E assim finalizamos mais um modelo. Espero que tenham gostado do passo a passo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá tem o beabá da costura, né? Onde vocês aprendem como passar linha, como a manusear as máquinas, né? A fazer aquelas pecinhas miniatura que a gente faz primeiro, lá botando um zíper, fazendo um bolso, né? Tudo o beabá da costura mesmo. E tem também o nosso curso de modelagem básica e avançada lá dentro, como vocês tiram as medidas do corpo da pessoa ali e criam aquela base lá do papel, aquela nossa receita do bolo para vocês começarem a criar qualquer modelo, tá? Lá dentro da nossa comunidade também tem disponível para vocês baixarem moldes novos, vem entrando toda semana lá dentro da comunidade para vocês criarem modelos em casa. Então lá tem a grade dos modelos. Eu faço um modelo aqui, o primeiro conjunto lá que a gente fez da live, né? Aquele conjunto de moletinho. Então tem ele disponível lá, vocês PM, G e GG. Sempre tem a grade toda para vocês criarem aí em casa. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!